Dos céus de Atlântida. Immanuel Velikovsky. É possível que um erro fundamental tenha se infiltrado na ciência? Hoje testemunhamos uma confiança inabalável na regularidade dos movimentos planetários. Mas essa confiança é verdadeiramente justificada? Eu preciso levá-los de volta a mais de 50 anos atrás. Foi quando o controverso teórico Immanuel Velikovsky acendeu uma fogueira de insights para David Talbot. Velikovsky foi o autor do livro Mundos em Colisão, publicado pela primeira vez em 1950, além de vários outros livros que se seguiram. Nesses livros, ele reinterpretou tanto a história planetária quanto a história humana. Sendo um ilustre estudioso da arqueoastronomia e da história, Velikovsky afirmou que os planetas anteriormente se moviam em cursos instáveis. E mais de uma vez, uma estrela ou configurações de alinhamentos estelares atuaram para causar catástrofes mundiais. A maioria dos astrônomos descartou o livro logo de saída e alguns ameaçaram boicotar a editora Macmillan, forçando a empresa a abandonar o livro quando este estava como o best-seller nas livrarias. Mas as coisas começaram a mudar quando sondas fotografaram planetas e luas com superfícies devastadas, além de fragmentos de antigos restos planetários, testemunhas de uma antiga guerra celestial. Tudo isso, mais a adição da física do plasma e dos conceitos e experimentos do universo elétrico, inspiraram um novo interesse nas afirmações de Velikovsky. Com a cooperação do próprio Velikovsky, David Talbot publicou uma série de 10 artigos sobre o seu desafio, questionamento e objeção das bases daquilo que até então era afirmado. Velikovsky disse que a catástrofe cósmica deixou suas marcas nos planetas agora pacíficos. Ele disse que o planeta Vênus apareceu no céu como um cometa, possuindo uma grande cauda, e que confrontos entre planetas com seus campos plasmáticos e eletromagnéticos foram os responsáveis por dizimar civilizações inteiras e trazer hecatombes como o dilúvio, onde Velikovsky disse que a eletricidade era altamente ativa no céu, trazendo esses eventos. Os planetas moviam-se em cursos erráticos e tiveram alguns que se colidiram, quando relâmpagos cósmicos voavam entre os corpos que se aproximavam, e ainda ele disse que as memórias humanas desses eventos constituem evidências que a ciência não pode ignorar. Logo ficou claro para Talbot que Velikovsky havia aberto a porta para uma nova possibilidade, talvez uma nova compreensão dos arquétipos míticos como um todo. Mas por que as evidências sempre parecem absurdas demais para se acreditar? Por que todas as culturas arcaicas apostavam tudo nas memórias de deuses, tendo corpos gigantescos em um céu astral?
Talbot ficou particularmente encantado com algo que Velikovsky propôs em uma obra ainda inédita na época. Emmanuel afirmou que na época mais antiga lembrada, o planeta Saturno dominava o céu, na mítica Idade de Ouro. Era uma ideia ultrajante e inconcebível para o modelo cosmológico convencionado em gravidade. No entanto, Talbot encontrou nessa ideia a inspiração para o trabalho de uma vida. Culturas antigas em todo o mundo insistiam que um segundo sol já governou o céu. Para os egípcios, esse antigo poder foi o criador Atum-Ra, governando do centro e do cume do céu. Na antiga Mesopotâmia, o sol primitivo como uma grande roda giratória nos céus, e os antigos astrônomos, os Patesi, nomearam esse corpo como o planeta Saturno, Shamash ou Ninurta. Foi dos romanos que recebemos o nome do planeta, mas o nome latino arcaico para Saturno era Sol, ou mais precisamente Solis Invictus. Em textos gregos anteriores, o planeta Saturno chamado Cronos também foi nomeado Hélios, e diziam que Hélios e Cronos eram o mesmo corpo celeste, o mesmo Deus. Até os alquimistas preservaram essa identidade absurda. Eles chamavam Saturno de o melhor Sol, o Sol superior, o Sol exemplar, o segundo Sol e a fonte do raio púrpura. A ideia central sempre apontava diretamente para o eixo do céu, o centro celeste, em torno do qual os céus giravam visualmente. Por mais improvável que pareça, foi aqui que os egípcios localizaram seu deus sol primordial, Atum. Esse ponto imóvel nos céus é precisamente onde as tradições astronômicas posteriores da Grécia, a Pérsia e também China, todos afirmavam que Saturno havia governado o mundo. E isso gera uma grande contradição e conflito entre os princípios que tomamos como garantidos pela ciência atual. O que Saturno, o planeta distante, tem a ver com o polo? Essas figuras de linguagem eram uma parte essencial do idioma técnico da astrologia arcaica. Cronistas antigos insistiam que o planeta Saturno, agora apenas um ponto distante no céu, presidiu a Idade de Ouro. O nome arcaico da Itália era Saturnia, e a tradição dizia que esse mesmo nome foi dado ao local original de Roma. O sábado, o dia especial de descanso e reverência, era Saturnidies, o dia de Saturno. Um dia homenageado em todo o Mediterrâneo, Oriente Próximo e além. O popular festival romano da Saturnália era um retorno simbólico a Saturnia Regna, o reinado de Saturno, a Idade de Ouro. Muito conteúdo simbólico das celebrações de Ano Novo e Natal remontam à Saturnália romana e aos antigos festivais relacionados. De uma forma ou de outra, todas as culturas que se lembravam do reinado de Saturno consideravam o deus planeta como o pai dos reis, o pai da nação ou da raça, e que eles eram filhos de Saturno. Os gregos invocaram Cronos como seu primeiro pai, e os romanos insistiam que eram os verdadeiros descendentes diretos de Saturno. Chegando à Itália,
através das aventuras do lendário ancestral Enéas. Diziam: dignifique-se a conhecer os latinos, a raça de Saturno, uma raça livremente autocontrolada como nos velhos tempos, a Idade de Ouro. Mas havia um lado escuro em Saturno, refletindo o fim catastrófico da Idade de Atlântida. Foi quando, nas palavras de Manilius, Saturno, o primeiro pai, caiu no extremo oposto do eixo mundial. Este súbito início de caos, quando o próprio céu parecia estar fora de controle, assombrou civilizações ao longo dos milênios, e rompendo com a ansiedade do juízo final, o medo de que o que aconteceu uma vez acontecerá novamente. Para quem não pesquisou, é difícil acreditar que os povos antigos sacrificaram seus próprios filhos, simbolicamente ou literalmente, ao deus planeta Saturno. Mas a arqueologia, a antropologia e a história apontam de forma cabal para isso. Saturno foi lembrado como o devorador dos seus próprios filhos e como Moloch, exigindo o sacrifício de crianças. Diante de evidências que não podem ser negadas, o caminho razoável é trazer a fonte catastrófica dessas memórias à luz do dia.